Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 27 de setembro e é um dia muito especial para mim, porque eu tô aqui gravando esse vídeo, que é o vídeo de número 100 do canal. Então eu quis fazer uma coisa mais especial e vou trazer um apanhado dos dados da Covid-19 a nível mundial, com várias comparações, esse é o foco do vídeo na verdade, comparações do Brasil com o resto do mundo. Então, para começar, tem alguns spoilers que eu queria passar para vocês. O primeiro deles é que a gente vai ter uma notícia muito boa para o Brasil, acho que é a notícia que está me motivando a fazer esse vídeo também, muita gente me pergunta isso. E também uma coisa meio ruim é que o Brasil vai apanhar bastante nas comparações que a gente vai fazer ao longo do vídeo. E os dados foram tirados do site da OMS, então pode ter alguma discrepância do site da OMS para o site do Ministério da Saúde, enfim, porque a OMS, claro, é uma centralizadora que vai consolidar os dados mais tarde. Eu tirei hoje às 10 da manhã do site da OMS os dados. Enfim, vamos começar rapidamente dando uma olhada como é que está o Brasil. O Brasil teve o primeiro caso registrado da Covid-19 no dia 26 de fevereiro. O primeiro óbito registrado foi no dia 18 de março e hoje, pela OMS, a gente sabe que é um pouco mais, mas pela OMS a gente está com 4.689.613 casos e 140.537 óbitos. Então o Brasil é um país que está com muitos casos, muitos óbitos e não apenas em número absoluto, mas também relativamente ao tamanho da sua população. Casos por milhão de habitantes, a gente está com 22.467 casos confirmados, fora, claro, os subnotificados, e 673 óbitos por milhão de habitantes e, na verdade, os óbitos por Covid, a gente está vendo que provavelmente a maior parte deles está sendo registrada, então esse dado está mais ou menos perto da realidade. Essa daqui é a curva. Desde o início da epidemia, todas as curvas que eu vou apresentar hoje, gente, estão aqui iniciando no dia 1º de março e indo até hoje, dia 27 de setembro, tá, pessoal? E cada bolinha aqui representa 3 dias. Eu tô dando saltos aqui de 3 em 3 dias, então as marcações horizontais, que em geral nos meus vídeos são de 1 em 1 semana, dessa vez estão de 3 em 3 semanas. Então, por exemplo, aqui essa marcação representa o dia 6 de setembro e essa marcação já representa o dia 27 de setembro, então 3 semanas adiante. Então, o crescimento do Brasil nessa época, como é que tá? A gente está vendo que está num período de decrescimento do número de novos casos, que o período que mais cresceu foi aqui entre 26 de julho e 16 de agosto, que a gente chegou a aumentar 922 mil casos nessas 3 semanas, mas depois a gente registrou nas 3 semanas subsequentes 805 mil e depois 594 mil casos. Então a gente está vendo que está tendo um decrescimento não só no aumento relativo, né, nos percentuais, mas também no aumento bruto, ou seja, está tendo uma desaceleração de fato da epidemia aqui no Brasil, e essa daqui é o gráfico da média móvel dos novos casos por dia, representando isso, esse auge aqui que a gente provavelmente já tenha passado. Então o número de óbitos do Brasil, a gente está com 141 mil óbitos hoje, o que dá uma taxa de letalidade de 3%. A gente está vendo a taxa de letalidade do Brasil nos últimos meses decair, que é uma notícia ótima, né? Significa tanto que a gente está testando mais, tanto que o sistema de saúde está conseguindo recuperar mais pacientes, mas historicamente a nossa taxa de letalidade já teve muito alta aqui, para marcar essa data aqui do dia 3 de maio, taxa de letalidade de 7%, é uma taxa muito alta, mas a gente já conseguiu superar esse patamar e a gente está na taxa de letalidade ingressando na zona que eu chamo de boa. Abaixo de 3% é uma taxa de letalidade já boa e abaixo de 2% seria uma taxa de letalidade ótima. Enfim, dito isso do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o mundo. E eu queria começar com esse print do site da OMS que mostra os 5 países com mais casos no mundo. Estados Unidos, a Índia, que há pouco tempo atrás passou o Brasil no total de casos,
o Brasil em terceiro lugar, a Rússia, que ninguém sabe muito bem se esses dados estão corretos ou não, mas enfim, são os dados que a gente tem. E em quinto lugar, a Colômbia. A Colômbia é o quinto país do mundo com mais casos. É impressionante que o quinto país seja também da América do Sul. Aliás, dos 5 países com maior número de casos, 3 são da América, né? Os Estados Unidos da América do Norte, o Brasil e a Colômbia da América do Sul. E aqui a Organização Mundial da Saúde mostra isso também, que as Américas são onde o maior número de casos estão concentrados, né? Depois a Ásia, a Europa e outras regiões. Mas enfim, vamos nos dados do mundo. O primeiro caso registrado foi no dia 4 de janeiro, e segundo a OMS, os registros, na verdade, na China são ainda de 2019, se eu não me engano, do dia 31 de dezembro, mas a OMS só considera a partir de 4 de janeiro. E o primeiro óbito registrado foi no dia 11 de janeiro, e hoje, no mundo, a gente tem mais de 32 milhões de casos, praticamente chegando aí a 33 milhões de casos confirmados, e uma marca que amanhã provavelmente a gente vai bater, que é uma marca muito triste, que a gente está chegando em 1 milhão de óbitos. A gente está hoje com 991.224, segundo a OMS. E como é que está em relação à população mundial? No mundo a gente está com hoje 4.000 casos, 4.200 casos por milhão de habitantes e 127 óbitos por milhão de habitantes. Então, essa daqui é a curva da Covid mundial. Todos os casos da Covid mundial, desde o dia 1º de março até o dia 27 de setembro, chegando aqui a 32 milhões. E o que é a primeira má notícia do ponto de vista do mundo? A Covid ainda está acelerando. A Covid continua acelerando. A gente está vendo as médias subindo, subindo, subindo. Teve aqui um tempo que pareceu ser uma época que ia estabilizar, porque teve uma variação muito pequena desse período para esse período, mas agora nessas últimas 3 semanas a gente já viu essas médias novamente aumentando. Eu vou explicar um pouco o que está levando a essa nova aceleração. E aqui estão os dados mundiais de novo, então a gente pode fazer uma comparação do mundo com o Brasil. A gente vê que enquanto o mundo está ainda numa época de aceleração, que dá esse formato de subir uma montanha que vai ficando mais íngreme, o Brasil está numa época de desaceleração, que é esse formato de subir uma montanha cada vez menos íngreme. E, claro, a gente não pode comparar os casos no mundo com os casos no Brasil, a gente tem que comparar devido à sua população. E, infelizmente, aqui se a gente compara o Brasil com o mundo, a gente tem uma maior incidência, e a gente tem já faz bastante tempo uma incidência maior do que a média mundial. Mas isso faz sentido porque nós somos o terceiro país com maior número de casos, né? Então a gente tinha que estar acima da média mesmo. E os óbitos a nível mundial, a gente está vendo aqui que os óbitos talvez já tenha dado uma estabilizada. Enquanto os casos continuam acelerando, os óbitos a gente tem uma semana, que é essa semana, um período, que é aqui do dia 26 de junho até o dia 16 de agosto, que teve mais óbitos do que teve depois nas semanas subsequentes. 125 mil óbitos entre 26 de julho e 16 de agosto, contra 115 mil entre 16 de agosto e 6 de setembro, e depois 114 mil, mesmo patamar da semana anterior, entre 6 de setembro e hoje. Então talvez, tomara que sim, os óbitos sim no mundo estejam desacelerando, esteja diminuindo o número de novos óbitos por semana. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nos países que mais têm casos, e o país que mais tem casos no mundo hoje é os Estados Unidos. Então a gente vai dar uma olhada nos dados desse país. Primeiro caso foi no dia 20 de janeiro. O primeiro óbito demorou muito tempo, porque o primeiro caso ele é praticamente uma exceção. Eles conseguiram demorar muito para a doença, digamos, chegar com mais força nos Estados Unidos. Mas hoje eles estão aqui beirando 7 milhões de casos, já tem mais de 200 mil óbitos, também é o país com maior número de óbitos por Covid-19 no mundo. E a incidência está muito alta, muito parecida com a do Brasil. 21 mil casos por milhão de habitantes e 617 óbitos por milhão de habitantes. Ó, a comparação com o Brasil são números muito parecidos, embora eles estejam um pouquinho maior nos dois. Mas enfim,
Aqui está o gráfico dos Estados Unidos, a gente vê essas flutuações nesse gráfico, a gente vê que não é um gráfico tão regular quanto a outros gráficos que a gente está mais acostumado a ver. Por que que isso está acontecendo? Porque os casos por dia estão flutuando. Aqui foi aquela época que os Estados Unidos viram a sua segunda onda começar. Então a gente vê que eles tiveram dois picos, ó. Eles tiveram um pico nessa semana aqui, nesse período aqui, entre 14 de junho, aliás, eles tiveram dois picos, um bem no iniciozinho aqui na terceira semana, entre 14 de junho e 5 de julho, e depois eles tiveram outro pico maior mais adiante. Então por isso que tem esse formato aqui. Teve um pico de média de 28 mil casos por dia e depois uma média de 62 mil casos por dia. Então os Estados Unidos teve essa flutuação nos casos. Por que que isso aconteceu? Porque aqui começaram a relaxar demais as medidas de distanciamento social, a Flórida, Califórnia, esses estados, o pessoal começou a se descuidar demais e aumentaram os casos. Depois começaram a voltar as medidas individuais e começou a baixar novamente. Mas mesmo assim os Estados Unidos está com muitos casos. E em comparação com o Brasil, a gente vê que as duas curvas estão subindo mais ou menos juntas, né? Os Estados Unidos têm uma curva que flutua mais, o Brasil tem uma curva que flutua menos. É uma curva que foi mais constante assim no seu crescimento, vamos dizer assim. Mas se a gente pegar e comparar casos por milhão de habitantes, ou seja, a sua incidência, a gente vê que tem um período aqui entre 16 de agosto e 6 de setembro que o Brasil, infelizmente, passou os Estados Unidos na incidência. Os Estados Unidos tinham mais casos por milhão de habitantes até aqui essa época, mas depois o Brasil passou os Estados Unidos. Por quê? Porque a recuperação do Brasil, a desaceleração que o Brasil está vendo, ela está mais lenta do que a desaceleração dos Estados Unidos. Se a gente for comparar esse gráfico aqui nessas últimas semanas, os Estados Unidos está decrescendo mais rápido do que o Brasil, que está demorando mais para diminuir as suas médias diárias. Por isso que a gente infelizmente passou os Estados Unidos. E os óbitos nos Estados Unidos, 202 mil óbitos, e aqui a gente tem o gráfico dos óbitos, a gente vê que ele também flutua. Ele flutuou mais ou menos junto com o gráfico dos casos, né? E aqui é uma coisa impressionante, que o auge dos óbitos nos Estados Unidos foi muito cedo aqui, foi entre 12 de abril e 3 de maio, que nessas 3 semanas tiveram mais de 50 mil óbitos nos Estados Unidos, uma grande parte deles em Nova York, porque o sistema de saúde lá estava totalmente colapsado nessa época, então teve realmente uma grande quantidade, uma grande massa de óbitos, que levou a taxa de letalidade dos Estados Unidos para 6,2%, que não é uma taxa de letalidade nem perto de ser boa, mas agora os Estados Unidos já está conseguindo, que nem o Brasil, diminuir a sua taxa de letalidade e finalmente entrou aqui na taxa de letalidade chamada razoável, né, para boa, de 2,9%, cortou um pouquinho a figura aqui, mas tá 2,9% a taxa de letalidade hoje nos Estados Unidos. Índia, o segundo país com maior número de casos, teve o primeiro caso registrado no dia 30 de janeiro, o primeiro óbito registrado 13 de março, então também demorou entre o primeiro caso e o primeiro óbito, o que significa que os primeiros casos conseguiram ser contidos. E hoje já está aqui na faixa de 6 milhões de casos e praticamente 100 mil óbitos. Então aqui é a primeira coisa que a gente observa, a Índia tem mais casos, mas tem menos óbitos do que o Brasil, né? E a incidência na Índia, bem, a população da Índia é gigantesca, é medida na casa do bilhão, né? Tem 1,3 bilhões de habitantes na Índia, se eu não me engano. Então a incidência lá, claro que vai ser muito baixa, apesar de ter mais casos do que o Brasil, a incidência está em 4.429, no Brasil está aí 22 mil, né? E óbitos também muito baixa, a incidência de óbitos por milhão de habitantes. Mas isso daí era o que eu tinha de bom para falar da Índia, que a incidência está baixa, porque se a gente olha a curva, a gente vê que a curva da Índia está com um padrão super acelerado.
a gente vê que a Índia está aqui acelerando. A cada semana se registra mais casos do que na semana anterior. Olha só, nesse período aqui de 6 a 27 de setembro, a média diária foi de 89 mil casos por dia. Então a Índia é um país que está com muitos casos, mas só que ela está acelerando muito, muito, muito. Então a Índia, ela está com todas as chances de ser o país com maior número de casos logo. A Índia provavelmente vai passar os Estados Unidos e não vai demorar para a Índia pegar esse número 1. Então, assim, eu fiquei assim meio com uma tristeza, porque a Índia, para a gente ter uma noção, né, o auge do Brasil foram 45 mil casos por dia, então já faz 9 semanas que a Índia está com muito mais do que isso, quando o Brasil no auge teve essa quantidade, e ela continua acelerando. Se a gente olhar, se fizer um vídeo daqui a 3 semanas, eu não vou me surpreender que a Índia esteja acima de 120 mil casos por dia na média, ou seja, praticamente 3 vezes o número de novas confirmações que o Brasil teve no seu auge. E mais do que isso, a Índia tem 89 mil casos por dia na média, quando a média mundial é 290. Então, praticamente de cada 3 novos casos no mundo, um caso está na Índia. E a Índia está acelerando. Então, a Índia é um dos fatores que está fazendo o mundo acelerar na Covid-19. Por que a Índia conseguiu ficar tanto tempo com essas médias baixas, dado que lá a densidade populacional é gigantesca? Porque a Índia decretou lockdown ferrenho, pesado, logo no início da pandemia. Só que a população lá é muito pobre e o governo fez um lockdown sem uma contrapartida financeira para a população, que não conseguia sobreviver. Então teve um êxodo das cidades, foram todos para o campo para tentar... Bem, tem uma história aí tristíssima da Índia, eu não vou entrar em detalhes, depois vocês dão uma pesquisada, porque senão eu vou me alongar demais aqui. E vou me perder também, porque eu só conheço por cima a história, não sei muito a fundo. Mas enfim, a Índia infelizmente está acelerando, não conseguiu aguentar o lockdown inicial, e agora vai explodir lá o número de casos e provavelmente vai ser o país com maior número de casos do mundo. E faz pouco tempo, aqui no início de setembro, que a Índia ultrapassou o Brasil em número de casos, mas em incidência, que nem eu já tinha falado, como a Índia tem uma população gigantesca, o Brasil continua acima da Índia e vai continuar por muito tempo. Embora exista uma tendência de que final de dezembro, talvez, início de janeiro, se não houver uma vacina, a incidência na Índia passe a incidência no Brasil. Vamos ver. E os óbitos na Índia. Esse gráfico aqui, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não entendo. Eu não entendo como é que tem uma taxa de letalidade tão baixa. É muito bom isso. É muito, muito bom ter uma taxa de letalidade tão baixa na Índia, que não chegou ainda a 100 mil óbitos, então está com 1,6% só de taxa de letalidade. Isso daqui deve ser o reflexo de uma política de testagem. No fim do vídeo eu vou falar bastante sobre testagem, mas esse daqui provavelmente é reflexo dessa política, porque 94 mil óbitos em 6 milhões de casos é bem razoável, é muito boa essa taxa de letalidade que a Índia está atingindo. Mas os óbitos também estão acelerando, né? A gente vê sempre no período seguinte mais óbitos do que no período anterior. Então é preocupante a situação na Índia. Agora, a Europa, pessoal. Como é que estão as coisas na Europa? Primeiro caso registrado na Europa foi dia 24 de janeiro na França. Primeiro óbito não foi na França, foi na Espanha, no dia 13 de fevereiro. E hoje a Europa está com menos de 6 milhões de casos, ou seja, tem menos casos do que os Estados Unidos, tem menos casos do que a Índia, a Europa inteira, e eu estou incluindo a Rússia. A Europa aqui inclui a Rússia inteira, segundo a Organização Mundial da Saúde. E óbitos, tem 234 mil óbitos, então tem menos casos do que os Estados Unidos, mas tem mais óbitos do que os Estados Unidos. Na Europa, infelizmente, a letalidade está muito alta, muitas pessoas morreram. Então, casos por milhão de habitantes, 7.642, a incidência menor do que a incidência do Brasil, menor do que a incidência dos Estados Unidos, e óbitos por milhão de habitantes, 317, então a metade
da incidência aqui no Brasil. Então aqui estão os dados de comparação com o Brasil. A Europa também tem esse gráfico meio que flutua, né? A gente vê aqui esse período que mostra que teve um auge aqui entre final de abril e início de maio, depois um período de estabilidade, até de desaceleração, e depois voltou a acelerar. Então a Europa, pessoal, está passando por aquela coisa que todo mundo está observando, que é a tal da segunda onda, e uma segunda onda muito mais acentuada do que a segunda onda dos Estados Unidos. A segunda onda dos Estados Unidos, ela quase não foi uma segunda onda. Tem muitos especialistas lá, norte-americanos, que dizem que não é uma segunda onda, que é a mesma onda que só flutuou um pouco. Na Europa, não. Na Europa aconteceu realmente o fenômeno da segunda onda, é muito claro. Na Europa vinha aqui acelerando, até que teve um auge aqui de casos, e as medidas de isolamento social finalmente começaram a dar frutos, e começou a baixar o número de casos, baixar o número de casos e baixar o número de casos. Em alguns países quase não tinham novos casos por dia nessa época. Mas aí chegou uma coisa que se chama verão europeu. Dia 21 de junho, solstício, e começou o verão europeu. Muitos países liberaram o turismo nessa época, em especial a Espanha, que vive muito do turismo, e os casos, bem, agora eles estão acelerando. Então a Europa é a segunda razão pela qual o mundo está acelerando. A Europa está acelerando e não está acelerando pouco. Ela está com uma segunda onda muito maior do que a primeira onda. E aqui, pessoal, é a hora que eu queria parar para falar da boa notícia do Brasil. A boa notícia é a seguinte: muito provavelmente não vai ter segunda onda no Brasil. Essa pergunta muita gente me faz, mas vai ter segunda onda no Brasil? Porque, claro, a gente olha as notícias, vê a questão da segunda onda na Europa, a gente vê a questão da segunda onda nos Estados Unidos também, mas, claro, muito mais fortemente na Europa. E me perguntam, mas só que não tem uma chance de ter uma segunda onda no Brasil? E, gente, eu espero que não. E eu realmente espero que não. Eu acho que a gente está desacelerando, e aí é que é a balança, né? A gente tem uma incidência tão grande, que nem eu vou mostrar com todas as comparações que ainda estão por vir, que o Brasil já tem uma imunidade maior do que a Europa, como aquela coisa, a imunidade coletiva, que é o nome correto, o nome mais apropriado para o que muita gente chama de imunidade de rebanho, né? A gente já tem uma imunidade coletiva muito maior do que a europeia, muito maior do que a de outros lugares, que obtiveram esse decrescimento aqui através do isolamento social. Esse decrescimento do número de casos, ele é fruto 100% do isolamento social, ele não é fruto de uma questão de barreira natural contra a doença, de imunização. Então, quando isso acontece, quando a gente consegue baixar forte por causa do isolamento social, quando as pessoas voltam a circular, elas não têm a imunidade e a doença volta a aumentar. É claro que eu não estou falando que o isolamento social não tem frutos, porque os frutos estão aqui. Os frutos estão nos óbitos. Os frutos estão nos óbitos. Olha o que a Europa conseguiu fazer. Conseguiu sair de uma taxa de letalidade aqui de 9,4%, provavelmente em algum momento deve ter chegado a mais de 10%, com quantidades absurdas de novos óbitos, com os hospitais todos superlotados. A gente lembra como é que era a questão lá na Itália, na Espanha, que na Itália tinham caminhões transportando vítimas da Covid-19 e não tinham onde colocar essas pessoas. Então o isolamento social fez essa curva de óbitos da Europa praticamente parar de crescer. Imagina isso, 4% de aumento em 3 semanas. Isso é 1,3%, 1,4% por semana, é muito baixo. Quase não teve crescimento no número de óbitos depois que o isolamento social começou a entrar em vigor. E hoje, mesmo com essa grande quantidade de novos casos entrando, a gente vê que os óbitos deu uma acelerada. É claro que deu uma acelerada, mas só que continua num patamar muito menor do que já foi registrado. Por quê? Porque agora os hospitais já estão mais
preparados para receber, a lotação diminuiu. Então o isolamento social, ele salva vidas mesmo, pessoal. Isso daí é uma coisa que eu não vou parar de dizer. Pode ser que para a questão de segunda onda, o isolamento social permita que haja uma segunda onda de contágio. Mas só que se não tivesse feito o isolamento social na Europa, essa curva dos óbitos estaria contando outra história. Embora esteja com muitos óbitos na Europa, 234 mil é bastante para a população europeia, a gente sabe que poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. Bem, aqui eu passei várias vezes por esses gráficos, deixa eu comentar um pouquinho. É a comparação do número de casos na Europa com o número de casos no Brasil. Europa sempre com um pouquinho a mais. O Brasil parecia que ia querer alcançar a Europa, mas a Europa aí deu uma acelerada aqui. Tô brincando com coisa séria, né? Mas é verdade, a Europa deu uma acelerada e se distanciou do Brasil um pouco mais. Agora a Europa está acelerando, o Brasil está desacelerando. Então não acho que o Brasil vai ter mais casos do que a Europa inteira em conjunto. Mas a incidência, já falei disso, a incidência no Brasil é maior do que a europeia, aliás, bem maior, 3 vezes maior, e é isso que me leva a crer, na verdade, que aqui não vai ter uma segunda onda. Eu espero estar certo, pessoal, tomara, porque uma segunda onda ia ser muito ruim se não tiver uma vacina. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de dados na Espanha, bem rapidamente. O primeiro caso, 2 de fevereiro, o primeiro óbito, 13 de fevereiro, casos hoje, 716 mil, e óbitos hoje, 31 mil. A Espanha, ela tem uma incidência de óbitos muito grande, 665 óbitos por milhão de habitantes, então muito próxima da incidência no Brasil de óbitos. Mas casos, ela tem uma incidência razoavelmente menor, ou seja, na Espanha realmente o sistema de saúde em algum momento colapsou e que morreram muitas pessoas ao mesmo tempo. Por isso que a incidência dos óbitos está tão próxima do Brasil, mas a dos casos não tanto. E olha a curva da Espanha, que diferente. Essa curva foi isso que eu já expliquei, né? Até o dia 3 de maio teve uma desaceleração, antes era uma aceleração super exponencial, depois um períodozinho de estabilidade e depois decresceu até que parou. Aqui passou aqui, ó, 2 meses praticamente parado o número de casos na Espanha. E agora, depois que começou o verão aqui dia 21 de junho, né, aliás, nessa semana aqui, dia 21 de junho, começou a crescer novamente o número de casos. Mas, olhando para o gráfico, a gente vê que nesses últimos 6 dias parece que está dando uma desacelerada. Tomara que dê uma desacelerada. E aqui estão os novos casos por dia, a média móvel, de novo aqui, início do verão europeu, dividindo essa subida do número de casos da média por dia dessa primeira onda. A Espanha também teve uma segunda onda e está tendo agora muito forte, mas só que a gente vê que essa diferença já está maior do que essa diferença. Então, talvez na aceleração da Espanha esteja havendo uma desaceleração. Tomara que sim, tomara que não esteja tão ruim a coisa por lá, não fique muito ruim. Não dá para comparar o número de casos da Espanha com o número de casos do Brasil, porque afinal a Espanha tem a população do estado de São Paulo, né? Então o Brasil tem uma população muito maior. Mas então a gente vem aqui para a incidência e a gente vê que o Brasil já esteve abaixo da Espanha. Claro, a Espanha foi um dos piores lugares da epidemia no início aqui, março, abril, né? E depois o Brasil ultrapassou a Espanha na incidência. E os óbitos da Espanha, mesma coisa da Europa, teve um período aqui que não cresceu, nem conseguia colocar os dados aqui, não cresceu por mais de 2 meses aqui, e antes teve uma quantidade absurda de óbitos e agora está começando a preocupar novamente. Tanto que a gente já está ouvindo de fechar alguns bairros de Madrid. Até acho errado fechar bairros, acho que tinha que fechar mais a cidade mesmo, porque eles estão fechando bairros, mas só que as pessoas continuam circulando desses bairros para outros, né? O transporte público continua aberto, mas está mostrando que Madrid está começando a se preocupar. Mas a notícia boa é que a taxa de letalidade da Espanha está diminuindo. Ainda está alta, 4,4% ainda é uma taxa muito alta, mas isso é fruto dessa época onde a taxa de letalidade chegou aqui a 11,7%, é uma das maiores taxas de letalidade que a gente vai ver nessa pandemia. É muito, muito alta aqui, taxa de letalidade da Espanha. Então, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui, mas a gente volta aqui na parte 2, onde eu vou trazer os dados da América do Sul, tá? Então daí a gente
conversa mais ali. Então, até daqui a pouco.